É um prazer muito grande estar aqui hoje a falar sobre um tema tão atual como este, da importância do suporte do texto na aprendizagem, e espero, no final desta minha apresentação, ter suscitado algumas questões que possamos discutir e sobre as quais possamos refletir. Eu vou passar de imediato a partilhar a minha tela. Só um bocadinho, estou aqui. Penso que já está a tela a ser partilhada, e vou então fazer. Tal como sabemos, a digitalização de documentos escritos é nos dias de hoje absolutamente incontornável, não é? Nunca tivemos ao nosso dispor formas tão facilitadas para produzir, aceder, armazenar e transmitir informação escrita com uma difusão tão rápida por todo o mundo. E esta alteração proporcionada pelo acelerado desenvolvimento tecnológico trouxe-nos uma infinidade de possibilidades e de facilidade de acesso ao conhecimento que nós não podemos nem devemos menosprezar. Ao longo da história do homem, nós temos assistido a transformações cognitivas avassaladoras que nos permitem estar hoje no estado de evolução em que nos encontramos. Não podemos, no entanto, escamotear que, do ponto de vista cognitivo, novas configurações que nos permitem resolver novos problemas também implicam perdas de competências. Por exemplo, o nosso aparato biológico foi-se alterando para se adaptar ao meio e às práticas culturais que foram sendo desenvolvidas. A título de exemplo, quando uma criança adquire uma língua, ela está simultaneamente a perder capacidades cognitivas para a aprendizagem de outras línguas, uma vez que prepara o seu cérebro para se especializar para a percepção e para a produção de sons daquela língua, de sons e de palavras daquela língua. Por outro lado, a título pessoal, de experiência pessoal, acho que todos nós temos esta experiência que antes de termos telemóveis, porque muitos de nós somos do tempo em que não existiam telemóveis, memorizávamos os números de telefone para podermos utilizá-los em diversas circunstâncias. Eu confesso que neste momento eu tenho de memória pouco mais de 4 números de telefone, porque os dispositivos que utilizo permitem-me libertar esse espaço do meu cérebro para outras tarefas. Se é verdade que eu posso libertei memória para outras tarefas, também é verdade que deixei de treinar este recurso cognitivo que tenho para esta tarefa e, portanto, de algum modo, tenho aqui também uma perda. A leitura em suporte de papel, antes da explosão dos dispositivos digitais e da digitalização de documentos, era a única modalidade de leitura a que todos nós conhecíamos e com a qual todos nós éramos treinados. Neste momento, com as tecnologias digitais presentes no nosso cotidiano, temos novidades estonteantes ao nível da comunicação e da interação entre as pessoas que as tornam mais participativas e eu pessoalmente gostaria de pensar mais conscientes do seu papel na sociedade. A preparação para uma cidadania plena e consciente é uma das principais funções da escola, residindo na leitura e na escrita o mapa do tesouro para chegar ao conhecimento. Portanto, a literacia é o coração da educação, pois sem uma boa literacia o mundo fica mais pequenino, muito mais pobre para cada um de nós. E eu aqui estou a assumir o termo literacia no seu significado primário, capacidade de ler e de escrever. Como sabemos, atualmente este termo tem uma outra abrangência semântica, referindo-se a competências básicas em várias áreas. Fala-se em literacia financeira, em literacia matemática, em literacia digital, como sendo o domínio de vários conhecimentos básicos. Passar à frente. Esta minha apresentação começa com a definição de literacia de leitura que a OCDE utiliza no programa PISA, que, como sabem, é um programa internacional que avalia estudantes de 15 anos no que se refere à sua capacidade para mobilizar competências de leitura, de matemática e de ciências na resolução de problemas do dia-a-dia.
Ler é compreender, utilizar e refletir sobre textos escritos, a fim de alcançar os seus objetivos, desenvolver os seus conhecimentos e potencialidades e participar na sociedade. E eu quero aqui reforçar esta ideia, que é também o meu ponto de partida para esta reflexão. O objetivo principal da leitura é a compreensão. E isto é importante para aquilo que vamos ver de seguida. Antes de passarmos especificamente para a questão da leitura, eu queria fazer aqui uma pequena excursão sobre duas ideias que pairam na sociedade. E que existem muitas pessoas que, dentro e fora do sistema educativo, acham que as crianças de hoje são nativos digitais, capazes de executar múltiplas tarefas em simultâneo, dotadas de competências cognitivas especiais que permitem que aprendam de uma forma diferente das gerações anteriores. Este termo, nativo digital, foi cunhado por Mark Prensky em 2001 para designar precisamente um grupo crescente de crianças, adolescentes e jovens adultos atualmente, porque são jovens, são pessoas, estamos a falar de pessoas nascidas depois de 1984, que será, de acordo com este autor, o início oficial desta geração, que será a primeira geração que esteve em contacto com tecnologias digitais durante toda a sua vida. Devido ao contacto permanente com estas tecnologias digitais, Prensky defendeu que esta geração possui características específicas, ou mesmo exclusivas, que a diferenciam de gerações anteriores. Porém, um número crescente de estudos de investigação concluiu que os estudantes universitários, nascidos após este ano mágico de 1984, não possuem, afinal, conhecimentos tecnológicos profundos e que este conhecimento muitas vezes se limita às possibilidades e ao uso de competências informáticas básicas, como o envio de e-mails, o envio de mensagens de texto, a utilização de Facebook, Instagrams e a navegação na internet. Desculpem, já estou a passar. O National Center for Education Statistics dos Estados Unidos lançou em 2018 um estudo internacional para avaliar as competências de uso de tecnologias digitais de forma produtiva em estudantes do 8º ano. Com este estudo, pretendeu-se compreender como é que os jovens de todo o mundo aqui é relativo, porque na verdade este estudo só foi feito em 14 países ou sistemas educativos, como é que os jovens então de todo o mundo estão preparados para viver e trabalhar na era digital. Do ponto de vista da literacia digital e da utilização da informação, são avaliadas questões como a pesquisa, a recolha, a gestão da informação e, por outro lado, a produção e a troca de informações para a resolução colaborativa de problemas. Foram considerados os contextos os contextos pessoal e social. E participaram neste trabalho 46 mil estudantes do 8º ano, que representa mais ou menos a faixa etária dos 13, 14 anos. Tem aí os países que participaram, os sistemas educativos que participaram no slide, mas eu vou passar já diretamente para os resultados, porque eu acho que os resultados são muito importantes. E os resultados foram um pouco surpreendentes se atendermos à ideia dos nativos digitais, que serão aqueles que terão uma habilidade particular e que terão uma competência digital mais desenvolvida. Ora bem, 18% dos estudantes não conseguiu atingir sequer o nível mínimo da escala, o nível 1. Esta literacia digital, ou de literacia para o uso da informação, foi avaliada numa escala de 4 níveis, sendo o nível 1 o nível básico e o nível 4 o nível mais elevado. Ora bem, 18% dos estudantes não atingiu uma pontuação que permitisse sequer alcançar o nível 1. O que significa que não detém um conhecimento funcional do uso do computador como ferramenta de trabalho. 25% dos estudantes ficaram-se pelo nível 1. Desculpem, está aqui a aparecer. 25% dos estudantes ficaram-se pelo nível 1, o que é um nível residual. 55% dos estudantes ficaram nos níveis 2 e 3 e apenas 2% atingiram o nível mais elevado desta escala de literacia. Portanto,
não detalhando muito os resultados, o que nós temos aqui é que 43% dos estudantes têm competências digitais ou apresentaram competências digitais a um nível muito básico. A conclusão do estudo aponta para algo que todos nós, penso eu, que de alguma forma já nos fomos apercebendo. Não é suficiente dotar as escolas de recursos e de equipamentos que permitam o acesso a tecnologias digitais. E o facto de esta geração estar mais familiarizada com as tecnologias digitais não resulta no desenvolvimento de competências sofisticadas de literacia digital. Os estudantes precisam de ser ensinados a utilizar os computadores de forma eficaz e produtiva e os professores, evidentemente, precisam de ser apoiados nesta sua utilização das tecnologias da informação e de comunicação, adaptando-as ao ensino e fazendo delas uma ferramenta útil e não apenas mais uma ferramenta, utilizando as suas potencialidades. E eu, sobre este assunto, depois falarei um pouco mais à frente, relativamente aos manuais escolares, e espero não me esquecer desta questão. Acho que fica claro, com este estudo e com o outro estudo que eu falei há pouco atrás, que a ideia de estarmos a falar de uma geração de nativos digitais não significa que estamos a falar de pessoas que têm uma particular apetência ou um particular desenvolvimento cognitivo para, para a literacia digital. Outra das ideias que eu vos quero trazer aqui hoje prende-se com a ideia do multitasking. É uma ideia que tem sido amplamente divulgada como uma alteração cognitiva decorrente do uso de tecnologias digitais, ou então como uma descoberta de uma capacidade cognitiva adormecida. Esta ideia da resolução simultânea de tarefas. O problema é que, do ponto de vista cognitivo, o multitasking é uma impossibilidade. O nosso cérebro só realiza multitasking em comportamentos automatizados, como respirar, falar ou andar. A percepção que nós temos sobre a nossa capacidade de realizar várias tarefas em simultâneo reporta-se, na verdade, à rapidez com que mudamos de uma tarefa para outra. E esta ideia de multitasking foi, em primeiro lugar, endeusada e muito valorizada até do ponto de vista das empresas, representa, na verdade, um perigo para a saúde do nosso cérebro e para a nossa produtividade profissional. Porque este saltitar entre tarefas, basicamente é isso que acontece, induz a uma menor concentração, a uma maior dispersão e à produção de maior número de erros. Por outro lado, coloca uma sobrecarga cognitiva muito grande o facto de nós estarmos a saltitar entre tarefas e as tarefas acabam por ser resolvidas de uma forma mais lenta. Não nos esqueçamos aqui que o multitasking é, de facto, muito exigente do ponto de vista cognitivo e da carga cognitiva que impõe sobre o nosso cérebro, abusa de uma forma excessiva da nossa memória de trabalho e, ao fazer isto, prejudica a nossa capacidade de desenvolver pensamento criativo. E quero apenas agora referir aqui uma meta-análise que faz uma comparação, ou uma meta-análise que recolhe dados sobre multitasking durante o processo de leitura. É uma meta-análise que saiu em 2021 e reporta informações de 22 estudos e os resultados são bastante claros. Existe um efeito prejudicial na compreensão do texto lido, quando o tempo é limitado na realização de tarefas múltiplas, ou seja, quando estamos a ler um texto no digital e estamos a fazer simultaneamente outras coisas como hiperlinks, como aceder a redes sociais, como fazer outro tipo de tarefas, isto é prejudicial para a compreensão do texto. Por outro lado, meu Deus, desculpem. Por outro lado, a leitura multitarefa é menos eficiente do que se nos concentrarmos apenas na tarefa primária da leitura. E, por fim, continua a ser bastante prejudicial
para a compreensão do texto, sendo uma prática completamente ineficiente. E porquê é que eu estou a falar de multitasking? Precisamente por aquilo que já vos disse há pouco. Porque um dos grandes benefícios apontados à leitura em suporte digital é o facto de conter a possibilidade de hiperligações para outros textos, enriquecendo desta forma a experiência de leitura em contexto digital. Por outro lado, a acessibilidade de outros recursos digitais convida também à realização simultânea de tarefas, e isto também tem sido utilizado para valorizar a experiência da leitura digital. Vou passar aqui muito rapidamente para a questão da compreensão leitora. A compreensão da leitura ou compreensão leitora está entre as atividades humanas mais complexas. Para compreender uma frase é necessário processar visualmente as palavras, identificar as suas representações fonológicas, ortográficas e semânticas, conectar estas representações usando a sintaxe para compreender o sentido da frase, e depois é preciso juntar tudo isto para construir a representação mental do texto. Esta representação mental do texto, que é o objetivo último da compreensão, que é conseguir representar mentalmente o conteúdo do texto de uma forma coerente na memória do leitor, recorre à informação textual, ao conhecimento de base que o leitor tem sobre relações semânticas, como, por exemplo, a relação de causalidade, de referenciação, de relações espaciais, e também às inferências, a processos inferenciais, uns que são passivos, que são automáticos, e outros que são processos inferenciais estratégicos. Portanto, a atividade de ler para compreender é uma atividade muito complexa e que requer um desenvolvimento cognitivo adequado, e para que tudo corra bem é preciso que muitos processos estejam a funcionar bem. O produto final é de facto isto, é a representação mental do texto que reflete o seu significado. Ok? Mas para esta compreensão do texto, não importa só o que está escrito, não importa só o que as palavras nos dizem. O meio através do qual está escrito tem uma influência muito grande também na compreensão do texto, e tem uma influência muito grande na relação que o leitor desenvolve com o texto. Quando nós começamos a olhar para as diferenças entre o suporte papel e o suporte digital, saltam à vista algumas que são óbvias e que eu vou aqui destacar a par, em comparação. Em primeiro lugar, a linearidade do texto. No papel, o texto é linear. Portanto, tem uma sequência previsível e linear. Temos à nossa disposição o texto integral, quer seja através do livro, quer seja através... Podemos andar nas páginas para a frente e para trás para ver o que é que se passa, para ir procurar referências. Podemos ver, sabemos, quando estamos a ler, sabemos quantas páginas faltam para acabar, quantas já lemos. Portanto, há um conjunto de informações que a relação com o livro nos traz, que de facto nós não vamos encontrar no digital. No papel, a letra e o espaçamento, bem como a organização do texto, são definidos e fixos. Aqui, eu acho que isto aqui é uma das desvantagens do papel, uma vez que não se adapta tão bem ao seu leitor e às necessidades de um leitor, por exemplo, em questões de acessibilidade, mas há aqui uma relação física com o texto impresso que não existe no digital e que parece ser prejudicial também para a relação de leitura. Geralmente o papel, comparativamente com o digital, é mais caro e, por outro lado, é mais difícil aceder a alguns volumes e a alguns livros do que é com o digital. A grande vantagem do digital é claramente a não linearidade do texto. Porquê?
Isto faz com que haja uma grande flexibilidade nas ligações entre as diversas páginas que constituem as práticas digitais. O utilizador pode realizar vários percursos de leitura e, consequentemente, pode aceder a diversas maneiras de construir sentido. Estes documentos digitais com hiperligações não têm uma única maneira de serem lidos e pode haver múltiplas entradas e múltiplas formas de fazer a navegação, a leitura e a compreensão. Tem como desvantagem o facto também de ter uma disposição parcial do texto. O leitor, para continuar a ler um texto, tem que fazer scroll para aceder à globalidade do texto. Ou scroll, ou carregar numa tecla para fazer avançar para a frente, em função do dispositivo digital que tiver à sua frente. Tem também a vantagem de poder integrar textos multimédia com distintas linguagens, com texto, com vídeo, por aí afora. E, claro, esta grande vantagem relativamente à acessibilidade, que é a possibilidade de alterar o tamanho da letra, o espaçamento, a luminosidade e, de algum modo, ser mais personalizável. E, por outro lado, por fim, também a interação. A interação online, se for um texto online, muitos deles têm espaço para comentários, o que facilita logo a relação entre o autor do texto e o leitor. Bom, relativamente às possibilidades do meio e à leitura em suporte digital, eu vou aqui distinguir entre possibilidades e de alguma forma, comportamentos. Temos o scrolling. O scrolling é inevitável na leitura, o scrolling é inevitável na leitura digital, mas este scrolling dificulta o processo de leitura porque impõe uma instabilidade espacial que afeta negativamente a representação mental do texto por parte do leitor. Os hiperlinks são fabulosos, mas resultam numa leitura fragmentada do texto original. Claro que nós podemos sempre dizer, mas nós podemos ir construindo a representação mental mais rica, porque está com mais informação. É verdade, mas o texto original fica fragmentado na sua leitura. E depois, claro está, a maior parte dos dispositivos que utilizamos para ler têm associada as redes sociais e isso é uma dispersão muito grande. Relativamente a comportamentos de leitura, o primeiro grande comportamento de leitura que se observa na leitura digital é uma leitura de tipo skimming, que é um tipo de leitura estratégico que se concentra nas ideias principais do texto, sendo que o leitor salta deliberadamente os detalhes, as histórias, os dados, para se concentrar em pontos-chave. A leitura é feita de forma com scanning, portanto, aquilo que nós dizíamos antigamente que era a leitura na diagonal, nos textos, é feita de uma forma muito rápida nos ecrãs de computador, é uma leitura saltitante e utiliza muitas vezes o keyword spotting, que é tentar localizar as palavras-chave como se as palavras-chave fossem o elemento fundamental para construir a representação mental do texto ou da ideia que está a ser veiculada. O que nós sabemos sobre estes procedimentos, sobre estes comportamentos, é que a atenção decresce cerca de 50%. Um leitor digital, quando muda de tarefa, em média 27 vezes numa hora, portanto está a ler o seu texto, mas tem à disposição outros recursos, portanto vai fazendo outras coisas ao mesmo tempo, e isto tem um encargo grande no que diz respeito à diminuição da concentração, às alterações da atenção, e daqui resulta que a compreensão dos textos em papel tenha vantagem sobre isso, sobre esta questão. Eu vou passar muito rapidamente, porque o meu tempo já está a escassear, para a declaração de Stavanger sobre o futuro da leitura. Esta declaração foi o resultado do trabalho de uma rede europeia sobre a evolução da leitura na era da digitalização, que reuniu 200 académicos e investigadores de toda a Europa que investigam sobre leitura, edição de texto e literacia e que se dedicaram 4 anos a refletir sobre o impacto da digitalização nas práticas de leitura. Este documento é um documento breve, dividido em 3 grandes partes, diria eu, em conclusões, recomendações e questões.
Passando para as conclusões deste documento. Em primeiro lugar, inevitavelmente, quando falamos em educação, temos que ter em atenção os perfis individuais no uso de fontes digitais e impressas para efeitos de aprendizagem. É incontornável, neste aspecto, o facto do texto em suporte digital ser mais flexível e mais adaptável a necessidades específicas. Uma meta-análise que considerou 54 estudos e mais de 170 mil participantes revelou que a compreensão de textos informativos longos é melhor quando o suporte é o papel. E isto verifica-se sobretudo quando o leitor estiver sob pressão temporal. Estes dados são coerentes com a hipótese da superficialidade, segundo a qual as interações rápidas que caracterizam os ambientes digitais prejudicam a capacidade individual de focalização da atenção e o desempenho de tarefas cognitivamente exigentes, como a compreensão da leitura. O mesmo resultado, curiosamente, não foi identificado em textos narrativos, nos quais não se observaram estas diferenças. Ainda neste estudo, nesta meta-análise, se verificou que a experiência de ler em ecrãs digitais não se tornou uma vantagem para o suporte digital, porque esta vantagem está a ser perdida entre 2017 entre 2000 e 2017, o papel passou a ser superior nesta dimensão. Portanto, já especificarei um pouco mais à frente. De acordo com este mesmo trabalho, os leitores tendem a ser mais autoconfiantes nas suas capacidades de leitura em suporte digital e, por isso, adotam estratégias mais superficiais e de menor concentração no texto. A inferioridade do ecrã, relativamente ao papel, é suportada por esta meta-análise, também por trabalhos mais recentes de Delgado et al. E de Mangan et al., que indicam que nos últimos 18 anos os resultados de compreensão da leitura mais baixos surgem em textos digitais quando comparados com textos impressos. Isto é evidência de que as pessoas usam um estilo de processamento menos profundo em contextos digitais e é uma grande vantagem para o papel. Note-se ainda que, num estudo também de 2018, Mizrachi e colegas indicam que os estudantes universitários preferem ler e estudar em papel por ser mais fácil fazer anotações e destaques no suporte de papel. Passando agora para as recomendações deste trabalho. A primeira recomendação é óbvia, é a necessidade de se realizar mais estudos sobre a temática, porque os vários estudos que têm que ser feitos, utilizam medidas psicométricas diferentes, utilizam tarefas de compreensão também diferentes entre si, mas, sobretudo, utilizam tarefas de compreensão que apenas avaliam os níveis mais baixos de compreensão de um texto e descuram um bocadinho a avaliação da compreensão profunda dos textos. No fundo, são avaliações que reportam mais à memória de curto prazo e não há trabalhos que se dediquem, pelo menos por enquanto, ou pelo menos eu não encontrei, à memória de longo prazo. Isto é, a longo prazo, o que é que a leitura trouxe, a leitura em digital tem, que o papel não tem, ou o que é que a leitura em papel tem que o digital não tem. Não sabemos e acho que é importante nós termos essa dimensão. Por outro lado, também seria importante avaliar estes processos de leitura em papel, em digital, com um processamento de leitura em tempo real, em tempo online, com registro de movimento dos olhos, por exemplo, para perceber também o que é que o cérebro está a fazer quando está a ler nestes suportes diferenciados. Para que a leitura digital seja eficiente, é preciso treinar a leitura aprofundada em dispositivos digitais. Mas
ao mesmo tempo, deve ser incentivada a leitura em suporte de papel. Eu queria aqui chamar a atenção para o facto de estas questões serem particularmente delicadas quando falamos de ensino básico, que penso que aí se chama fundamental, uma vez que temos decisões muito importantes a tomar relativamente à forma como vamos ensinar a ler e a escrever. Por exemplo, o estudo de Delgado, Itália, 2018, aconselha muita prudência na introdução da leitura digital em níveis de ensino mais básicos. Eu, por exemplo, posso falar-vos aqui de Portugal, onde existem escolas com projetos piloto em que os livros em papel foram completamente substituídos por manuais digitais. No entanto, existe aqui uma falácia, que é, os manuais estão a ser substituídos por manuais digitais, mas, na verdade, o que está no digital é uma versão PDF do manual impresso. Ou seja, este manual em PDF também não utiliza os recursos disponíveis do digital. É como se fosse simplesmente o mesmo conteúdo, da mesma forma, digamos, disponibilizado da mesma forma aos estudantes, só que num momento, numa situação lê em papel, noutra situação lê em digital. E isto por si só acho que é uma perda muito grande, porque se de facto formos adotar, eu penso que não em idades tão novas no ensino básico, mas mais tarde eu penso que os próprios manuais têm que ser adaptados para a mudança do meio em que vão ser utilizados. É preciso treinar competências de literacia digital, bem como desenvolver ferramentas digitais que tenham em atenção os conhecimentos existentes sobre o processamento da informação nestes diferentes suportes. E antes de passar para as questões levantadas, e será essa, estou quase a terminar, antes de passar para as questões, faço uma pequena pausa para introduzir aqui uma afirmação de um estudo de meta-análise sobre a leitura digital e sobre a leitura em papel, que conclui que ambos os meios, ambos os suportes, parecem ter um papel na literacia e na aprendizagem que nós temos que, de alguma forma, saber utilizar e saber potenciar. Portanto, aqui a ideia é, não vamos abandonar o papel, obviamente que não vamos estigmatizar o digital como sendo o pior. Vamos é tirar o melhor que os dois suportes nos podem trazer, potencializando as suas vantagens e desvantagens. As questões finais da declaração de Stavanger, e que também são questões que nós podemos aqui depois desenvolver, é: em que contextos de leitura podem os textos digitais ser mais vantajosos? Em que contextos de leitura podem os textos impressos ser mais vantajosos? Será que estamos a transferir o tipo de leitura que fazemos em suporte digital para a leitura em papel? Qual é o impacto que isso vai ter na aprendizagem? Qual é o impacto que isso vai ter no ensino da leitura? E o que é que nós podemos fazer para tornar a leitura em ecrã mais profunda? Isto são questões, como muitas outras, que eu penso que passei aqui por várias muito rapidamente, que nós podemos colocar. Agradeço este momento, ficarei disponível para questões. Tenho também aqui um conjunto de referências que consultei para fazer esta apresentação e que posso disponibilizar caso pretendam. E dou assim por terminada esta minha intervenção.